A grande questão que se coloca, e que era sempre importante termos alguma métrica para conseguirmos perceber isso, é se há transmissão comunitária de casos que nós não conseguimos alocar a cadeias de transmissão conhecidas. E, portanto, se nós não estamos a testar pessoas que não têm um link epidemiológico, naturalmente também não vamos encontrar casos positivos entre essa população. E, portanto, a grande questão que se colocava era alargar, de facto, a tal malha para estarmos a testar, não necessariamente todos os casos de doentes que se apresentavam com patologia respiratória, mas pelo menos alguma amostra dessa população. Isso não foi feito, então? Tanto quanto sabemos, não. Ou seja, foi um erro? Na nossa perspectiva, devíamos ter essa informação para poder tomar decisões mais fundamentadas. Efetivamente, a interrupção do funcionamento das escolas é uma medida que ajuda a conter, ou pelo menos a reduzir a velocidade da dispersão de surtos ou de outras patologias. Juntas, não é? Temos menos pessoas juntas e, no caso concreto do coronavírus, temos aqui um dado que também tem que ser colocado na equação. É que os dados que temos dos grandes números, por exemplo, da China, etc., temos muito poucas crianças afetadas e muito poucos casos severos e óbitos em crianças. Mas o que poderá eventualmente estar a acontecer é que elas, não desenvolvendo doença, podem, de facto, ter formas muito ligeiras ou até assintomáticas da doença e funcionarem como eles próprios disseminarem a doença. E, portanto, esse é um aspecto. Idealmente ficarão com os seus pais em casa, mas a disrupção que isso causa do ponto de vista social é, como toda a gente reconhece, muito significativa. E, portanto, uma solução possível, e que julgo que quase todos nós que têm filhos já uma ou outra vez terão utilizado, é deixar os filhos com os avós. Só que este vírus tem uma característica muito particular. É que, à semelhança do que encontramos quase nenhum casos e poucos severos nas crianças, no extremo oposto da faixa etária, temos exatamente o contrário. Portanto, temos casos severos e uma mortalidade elevada. Neste caso, uma letalidade entre os doentes. E, portanto, pode não ser muito avisado, acabar por pôr aqueles que nós estamos a querer evitar que contactem uns com os outros, junto daqueles que apresentam na prática um risco maior, por um lado, de desenvolver a doença e, por outro, de ter complicações severas. Temos que fazer opções em relação aos serviços essenciais, ou seja, aquilo que são atividades não essenciais têm que ser suspensas, no sentido de nos focarmos naquilo que é fundamental. Por mitigação, o que nós estamos a dizer é que já não foi possível conter. É correr atrás do prejuízo. Já não foi possível conter e, portanto, vamos ter que intervir de forma a limitar, mitigar os problemas. Havia várias coisas que podíamos ter antecipado, não necessariamente do ponto de vista da implementação, mas pelo menos do desenho, não é? Ou seja, mas porquê que não antecipámos? Não lhe sei responder a essa pergunta. Como é público, nós, ao longo tempo que andávamos a pedir a divulgação do plano de contingência. E, portanto, cabe às autoridades, cabe naturalmente também ao governo. Na prática, estamos agora a implementar a resposta de forma mais musculada. Temos que traçar os cenários como se o pior fosse de facto acontecer, para efetivamente, se verificar o melhor, ficarmos todos tranquilos com o que foi feito. Mas o que nos estava aqui a descrever é que isso não foi feito. Da nossa perspectiva, o plano de contingência devia ter sido divulgado mais precocemente e, eventualmente, a tal questão das análises laboratoriais mais generalizadas, em particular uma definição de caso não tão restritiva, poderia dar-nos dados, e eu não tenho dados para confirmar se sim seria, que nos dariam uma visão mais clara daquilo que era ou daquilo que é o padrão epidemiológico nacional.